Meus queridos, graça e paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. É com alegria que eu quero mais uma vez expor uma pequena porção da Palavra de Deus, porção esta que nós temos chamado de semente, semente que cria raiz, semente que gera frutos, semente que produz novas sementes e assim uma cadeia de multiplicação. Eu espero que tudo isso que nós temos feito através dos vídeos do confinamento, através desse projeto abençoado por Deus, chamado Igreja Caseira, eu espero que isso realmente esteja reverberando, isso esteja dando frutos, numa dimensão que a gente não consegue nem mais medir. Eu quero hoje fazer a leitura do 2º capítulo de Filipenses, versículo de número 13 e de número 14, ou melhor, versículo de número 15, 14 e 15, tá bom? Diz assim o texto da Palavra de Deus: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. O tema da nossa reflexão hoje é: Deus quer brilhar na terra através dos seus atos no mundo. Isso mesmo, Deus quer brilhar na terra através dos seus atos no mundo. Lá atrás, o apóstolo Paulo ele já falou para quem ele está escrevendo. Ele está escrevendo aos santos da cidade de Filipos. Já explicamos o significado da palavra santo, separado. Lá atrás, o apóstolo Paulo ele já disse: aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ele é fiel para completar. Então o apóstolo Paulo já apresenta um Deus que começa uma obra. No capítulo 2, nós iniciamos dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. O apóstolo Paulo mostrando que ser um seguidor de Cristo significa ser um imitador de Cristo. Já falamos o significado de imitar a Cristo na sua humildade, na sua obediência a Deus e na sua vida de servo de Deus. Ontem nós ouvimos Deus falando através dessa palavra, aonde Paulo vai incentivar a igreja a crescer ainda mais naquilo que eles já fazem muito bem. Vocês têm sido obedientes na minha presença. Continuem assim mesmo, na mesma ausência, e façam isso em níveis mais elevados, e Paulo vai dar justificativa. É porque é Deus quem está operando em vocês. E por isso, recai sobre vocês a responsabilidade de desenvolver ainda mais esta salvação que vocês receberam da parte de Deus. Explicamos ontem que nós precisamos olhar salvação em 3 dimensões diferentes. A salvação no seu aspecto legal, que é a justificação. A salvação no seu aspecto presencial, a salvação hoje que está acontecendo, que nós chamamos então de santificação. E a salvação futura, aonde nós então estaremos num estado glorioso, chamado glorificação. Aqui agora, a gente consegue, então, entender por que Paulo está desenvolvendo todo esse tipo de raciocínio. Ele, vocês já têm um modelo de imitação. Vocês já têm ciência de que aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ele é fiel para completar. Vocês têm ciência que as coisas que estão acontecendo comigo, elas estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Vocês têm ciência que é Deus quem atua, esse soprar de Deus, esse mover misterioso de Deus. É Ele quem atua em vocês, tanto querer quanto efetuar. E aí ele vai concluir o raciocínio dizendo: façam tudo sem queixas nem discussões,
para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. O que Paulo está querendo dizer é que ou você vai viver uma vida apagada nesse mundo de trevas, ou você vai brilhar como luz do mundo. É desse tipo, é dessa maneira que você precisa definir como você vai viver. E Paulo está dizendo, olha, tudo que vem da parte de Deus para que você viva isso, lhe será concedido. Mas existe uma responsabilidade que é sua. Façam tudo. Ou seja, Paulo não está aqui nos levando a uma vida religiosa, mas ele está nos levando a compreender a extensão da espiritualidade cristã. É em tudo. É em tudo. É em todos os lugares, em todos os ambientes. Porque como ele vai escrever numa outra carta, não nessa, mas ele vai dizer, olha, vocês são embaixadores de Cristo. E o que é um embaixador de Cristo? O embaixador é aquele que representa a sua corte no reino de outro. Então, o embaixador é um representante de um reino. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, no meio dessa geração corrompida e perversa, vocês precisam se apresentar como filhos de Deus. Vocês são vitrines do Evangelho. As pessoas precisam olhar para você e elas precisam ver a mão de Deus na vida de vocês. Certa vez Jesus Cristo fez esse apelo. Ele fez esse apelo aos seus contemporâneos. Ele vai dizer, olha, se vocês não conseguem acreditar nas palavras que eu digo, creiam pelo menos nas obras que eu faço. Então, eu preciso personificar a obra de Deus na terra. Por isso que façam tudo. O meu jeito de ser pai, o meu jeito de ser marido, o meu jeito de ser esposa, o meu jeito de ser mulher, o meu jeito de viver a minha juventude, o meu jeito de me portar como um trabalhador, como um estudante, o meu jeito de viver na terra precisa ser um jeito de viver que brilhe a luz de Cristo. Porque eu sou um santo. Porque Deus começou uma obra na minha vida. Porque eu sou um seguidor de Jesus e estou vivendo na terra para imitá-lo. Por quê? Porque Deus quer me usar no meio de uma geração corrompida e perversa. Esse é o propósito de nós vivermos a vida cristã na terra. Enquanto trabalhamos, evangelizamos. Enquanto estamos dando sequência aos nossos sonhos, à nossa vida, tudo isso fazemos para a glória de Deus. Somos um instrumento de Deus. Deus quer ser visto na terra através das atitudes e das ações dos seus filhos. Jesus Cristo também falou sobre isso. Lá no capítulo 5, versículo 16, ele vai dizer, olha, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Creio eu, o quanto é bom para um empregador e para um patrão ter ali do seu lado um homem de Deus. O quanto é bom você fazer parte de um grupo de amigos em que aqueles amigos têm a alegria de conviver com alguém que é uma moça de Deus, é um jovem de Deus, é um rapaz de Deus, é um servo de Deus. O quanto é bom para uma filha ser criada por uma mãe que é luz de Deus, é luz nas mãos de Deus. E assim o Evangelho vai se disseminando. Assim o Evangelho vai se espalhando. Assim o Evangelho vai crescendo. E assim a sociedade vai sendo transformada. Porque à medida em que as pessoas vão também
desenvolvendo a salvação, vão experimentando a salvação e desenvolvendo a salvação, elas vão vivendo cada vez mais longe do pecado, longe da corrupção, longe da degradação moral. Elas vão vivendo uma vida mais cheia do Espírito Santo de Deus, mais cheia das virtudes de Deus. E Deus não quer somente salvar, mas Ele quer pegar aqueles a quem Ele salva e transformar esses em servos, em luz. Porque a obra precisa continuar. E ela vai continuar através de mim e através de você. Os homens do primeiro século, os primeiros discípulos, a igreja, né, da primeira era da cristandade, eles foram fiéis lá. Eles fizeram papéis deles lá. E por isso o Evangelho chegou até nós. O Evangelho rompeu os continentes. O Evangelho atravessou os oceanos. O Evangelho se espalhou pelo mundo. O Evangelho está nas tribos indígenas. O Evangelho está no sertão. O Evangelho está na população ribeirinha. O Evangelho está espalhado em regiões frias, em regiões quentes. O Evangelho, por quê? Porque esse mover de Deus está levando os seus servos a alcançar as nações. Então, brilhar aonde nós estamos é o mínimo que nós podemos fazer em prol daquele que tudo fez por nós. A eternidade dos salvos, a eternidade dos eleitos, a eternidade daqueles em quem Deus começou uma boa obra, a eternidade está garantida. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos então viver como salvos, que estão sendo salvos, santificados, para que, vendo a nossa maneira de viver, o nome do nosso Pai, do nosso Salvador, seja glorificado. Por isso façam tudo com pureza, façam tudo com uma conduta irrepreensível. Cuidado com a sua fala, cuidado com o lugar que você vai, cuidado com a sua maneira de vestir, cuidado com a sua maneira de falar. Porque, como diz até uma canção, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Que a sua vida esteja assim, pronta, disponível, preparada. Essa capacidade não vem de você. Essa capacidade vem de Deus. E aquilo que depender dele, Ele fará para fazer você capaz disso. Que você seja uma bênção aonde Deus te colocar. Que você continue sendo um vaso. Porque, como o texto aqui vai dizer acerca dos filhos de Deus, que eles, no meio de uma geração corrompida e depravada, eles possam brilhar como estrelas no universo. Deus te colocou nessa terra para brilhar a luz de Cristo. Deus começou uma boa obra para que você reflita ao mundo a luz do Evangelho. Você foi feito para brilhar. Não esqueça disso. Que Deus possa te usar mais e mais. Que você seja bênção nas mãos do Senhor. Não viva nas trevas uma vida apagada, mas viva no mundo brilhando a luz do Evangelho. Você foi feito para brilhar, querido. Recebe essa semente, o meu grande abraço e um beijo no seu coração.